Bom, para falar sobre este e outros assuntos, a gente convidou o deputado Rubens Pereira Júnior. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao Portal da Assembleia. Bom dia, muito obrigado. Bom, deputado, o senhor participa dessa comissão. É importante levar essa discussão para todo o Estado e para todas as esferas, principalmente para a população, a discussão sobre a reforma política? Sim, essa onda de protesto que marcou o país e também marcou o Estado reflete uma crise de legitimidade. A sociedade não aceita mais os representantes que tem. E para mudar os políticos, tem que se mudar a forma de se fazer política no nosso país. E não dá mais para aceitar essas coisas como eleição muito distante uma da outra, financiamento por empresas que depois cobram um preço quando os eleitos assumem os governos. Nós não podemos mais aceitar, por exemplo, na questão eleitoral propriamente dita, tanto carro de som só fazendo barulho, não servindo para informar absolutamente ninguém. Então são mudanças, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista de campanha, que serão debatidas no Maranhão para apresentarmos as propostas para o Congresso Nacional. Bom, o Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral e Administrativa divulgou ontem uma pesquisa que mostra que mais de 85% dos pesquisados quer que a reforma política já comece a valer a partir do próximo ano. E que também a reforma política seja fruto de um projeto de iniciativa popular. Como é que o senhor vê essa resposta aí dessa pesquisa? Isso só surge por conta da omissão do Poder Legislativo. E essa omissão é que fez com que boa parte da população fosse para as ruas reivindicar. Se o Congresso Nacional teve 4 anos para legislar e não fez, tenho muita dificuldade de se terá a condição de fazê-lo agora, dentro de um mês. Com isso, recai então a hipótese mais forte agora sobre uma reforma de iniciativa popular. O que não pode ser feito é dizer, não, vamos esperar para outra eleição. Se tiver um novo Congresso com a mesma composição, uma composição parecida, a reforma também não passará. E a reforma política é só o primeiro passo. Depois nós temos que discutir reforma tributária, reforma da educação, reforma dos meios de comunicação e tantas outras reformas que podem levar o Brasil um passo à frente. Deputado, me parece que o grande ponto de estrangulamento está dentro dos partidos, ou seja, para se ter uma reforma política como o Brasil precisa, não seria necessário mudar essa cultura partidária, a cultura dos partidos? Em parte. Hoje, de fato, as pessoas votam no candidato, não votam no partido. E isso é muito ruim, porque quando alguém vota numa pessoa, logo depois vem um pedido de troca de favores, logo depois vem um pedido de interesse pessoal. O ideal era que cada um votasse nos partidos. Não sei se a sociedade brasileira já está madura a esse ponto, mas esse deve ser o caminho a ser indicado. O problema não é falta de partido e nem partido demais. O problema também é a distância da população em relação às decisões políticas. Boa parte da sociedade maranhense não acompanha o debate da própria Assembleia. Agora que nós temos uma TV pública que começa a democratizar o próprio debate. Então esse distanciamento entre sociedade e o poder político também acarreta distorções como essa. Bom, o Comitê de Combate à Corrupção também aponta aí como uma das prerrogativas dessa nova reforma política, que seria ideal que se acabasse aí com os chamados partidos de aluguel. Como é que o senhor vê isso? Isso ainda é um entrave para a política eleitoral no Brasil? Acho que o problema de excesso de partido não piora a nossa democracia, pelo contrário, fortalece. Mas algumas coisas podem ser feitas, como, por exemplo, o fim da coligação. Cada pessoa deve votar num partido. Quando você coliga, você mistura os ideais de um partido com outro e muitas vezes sem saber bem o que cada um está defendendo, o que cada um representa. Então, talvez, se acabasse o fim das coligações, o fim de um ou outro partido de aluguel, que na prática não existe, seria automático. O meu partido, por exemplo, o PCdoB, funciona, tem atividade, nós nos reunimos, fazemos congressos, seminários, debatemos, palestras, Fundação Maurício Grabois, que é quem faz as pesquisas para o nosso partido. É um partido que funciona durante a campanha e fora da campanha, mas pelos outros partidos eu não posso falar. Bom, como é que o seu partido vê aí a aprovação na comissão especial do orçamento impositivo? Esse orçamento impositivo também tem que ser discutido pelos estados? Sim, é algo muito bom, porque de fato o que acontece hoje é que a lei orçamentária é uma letra morta. É uma lei que não tem nenhum tipo de obrigação do Poder Executivo cumprir. O que é que o Legislativo, o Congresso Nacional vem fazendo agora? Daqui para frente, o que for aprovado no orçamento, especialmente no que diz respeito às emendas parlamentares, terão que ser cumpridas com força de lei, imediatamente, não poderão ser descartadas. Na prática, o que acontece? O governo Rosiana Sarney, como os outros governos para trás do Maranhão, não liberam emendas de deputados de oposição. Não percebem desta forma que não estão prejudicando o deputado, estão prejudicando a população do Maranhão, que seria o beneficiário dessa emenda. Com a aprovação da emenda impositiva, agora será força de lei. A emenda, tanto faz ser do deputado de governo como do deputado de oposição, será executada. Meu partido apoia essa decisão, acredito que isso deveria ser válido. Se não foi feito para trás é um erro, se não é feito atualmente é outro erro. Mas essa medida tem que ser válida também para os estados, ou seja, a discussão não pode ficar só lá no Congresso.
Isso, a Assembleia do Maranhão já até avançou nesse sentido. Nós aprovamos uma emenda constitucional, está no texto da lei, só que o Tribunal de Justiça suspendeu, numa liminar, a efetividade, a eficácia dessa emenda constitucional. Acredito que, havendo essa alteração normativa federal, o TJ pode rever o seu posicionamento e isso ser automático implantado aqui no Maranhão. Bom, o senhor ontem se pronunciou a respeito dos estudantes que vieram e a população representada aqui na Assembleia Legislativa de Imperatriz a respeito da situação do sistema de transporte lá em relação à empresa VBL, né? Como é que o senhor vê essa questão? A empresa ganhou uma liminar para continuar operando lá no município? Olha, a empresa ganhou um contrato para ter o direito do transporte em Imperatriz por 20 anos. O problema é que a empresa não vem cumprindo o contrato, vem prestando um péssimo serviço. Se o contrato não vem sendo cumprido por parte da empresa, o que é que nós entendemos? Que a prefeitura deve deixar de cumprir o contrato para com a empresa, que houve uma rescisão contratual. E isso acarretaria, no nosso entendimento, a necessidade de se fazer uma nova licitação e se fazer um novo contrato com uma nova empresa para ver se essa presta um bom serviço. Nesta luta está junto a Câmara de Vereadores, está junto a Prefeitura Municipal, está junto o Ministério Público, Judiciário de Imperatriz e principalmente o povo da cidade. Isso será decidido pelo Tribunal de Justiça. O que é que aconteceu e é algo de se aplaudir? Veio uma comissão de vereadores e de populares de Imperatriz para acompanhar, para fazer essa pressão política, essa pressão popular. De manhã também, né? Estará hoje na Comissão de Obras, estarei participando daqui a pouco dessa audiência pública, para reclamar da exigência de um bom serviço. Lá culminou numa ação civil pública. E é isso que nós estamos discutindo. Se a empresa presta um mau serviço, ela não pode continuar. Isso faz a gente pensar em questões mais macro relacionadas à questão do sistema de transporte no Estado, se repensar essa política e essa relação entre prefeitura, empresas de transporte e o próprio consumidor, o passageiro? Sim, isso vale não apenas para a prefeitura. Isso aconteceu em Imperatriz, vale perfeitamente para a cidade de São Luís, vale para qualquer outra cidade que tenha transporte coletivo, como é o caso da cidade de Timon, mas isso vale também para os transportes intermunicipais, que esse é de obrigação, de responsabilidade do governo do Estado, que é a Secretaria de Infraestrutura quem concede o licenciamento para o funcionamento dessas linhas de transporte. Tu pegas, por exemplo, o ônibus que faz linha entre Timon e Matões, que é a nossa cidade, é um ônibus muito velho, onde há sempre superlotação, não há nenhum mecanismo de segurança, vez ou outra acidente fatal, e de fato é um serviço precário. Então, talvez seja a hora de se discutir o serviço público como um todo no estado do Maranhão. Lembremos que essa onda de manifestação do país começou com o aumento do preço da passagem em São Paulo. Não foram só os 20 centavos, foi uma onda de insatisfação como essa que a gente vive no Maranhão. Bom, deputado, o fato do Maranhão ter sido destaque aí em mídia nacional em relação, mais uma vez, aos índices de desenvolvimento humano, e aí Marajá do Sena e Fernando Falcão como municípios na lista dos mais pobres do Brasil, fez vários parlamentares se pronunciarem a respeito desse assunto. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, o Maranhão cresceu no IDH porque estava muito baixo. E sempre quem está muito baixo tem muito espaço para crescer. Infelizmente, com esse crescimento, nós continuamos ou em último ou em penúltimo nos principais indicadores. No IDH, propriamente dito, nós somos o penúltimo, só ganhamos da Alagoas. Outros estados vizinhos que tinham indicadores piores que os nossos, estão no rumo certo do desenvolvimento e ultrapassaram o Maranhão, como é o caso do Piauí. Não vou nem falar do Ceará, que esse já passou o Maranhão há muito tempo. Qual é o grande problema? Nós não achamos concebível que o maranhense seja obrigado a ostentar os piores indicadores sociais. Como, por exemplo, temos a pior renda do país. E não é razoável. A pior renda per capita. Isso quer dizer que tem muito dinheiro no Maranhão, mas esse dinheiro está mal distribuído com a maioria do povo. Nós não podemos aceitar que nós tenhamos a pior expectativa de vida. O maranhense, quando nasce, vai morrer 10 anos mais cedo do que um cearense quando nasce, do que alguém do Distrito Federal ou do Rio Grande do Sul. E por que o maranhense é condenado a morrer antes? Nós não podemos aceitar, nós não podemos naturalizar a morte, naturalizar o sofrimento. Então, nós temos que encarar que isso é dever do Estado promover o desenvolvimento regional para acabar com essas desigualdades. Se nós formos analisar, não por cidade, como Fernando Falcão ou Marajá do Sena, o debate que a Assembleia deve fazer é por região do Estado. Nós devemos fazer o debate estadual. Há regiões completamente pobres no estado do Maranhão. Vou te dar um exemplo. A região do litoral, que pega ali tanto o litoral oriental como ocidental, tanto na região de Cururupu como a região de Barreirinhas. Todas as cidades da região do litoral têm IDH muito baixo. Então o governo do estado tinha que ter um plano de erradicação da pobreza para essas duas regiões. E aí soa contraditório, porque a renda dessas duas regiões está lá ao ar livre, está lá no mar, está lá na natureza, ou está lá no turismo. E, infelizmente, nós não vemos o estado combatendo a pobreza no nosso estado de forma regionalizada. Tu pegas, por exemplo, a grande discussão entre Maranhão do Sul e Maranhão do Norte. Se nós emanciparmos o Maranhão do Sul, que inclusive eu sou a favor, os indicadores do Maranhão do Norte são ainda piores.
A região de Balsas, a região de Imperatriz, a região de Porto Franco tem indicadores sociais bem melhores do que o nosso, do que a região da Baixada, a região dos Cocais, a região do Baixo Parnaíba. E, insisto, é dever do Estado promover o combate às desigualdades regionais. E isso o atual governo não faz. Bom, a gente fez um documentário agora na cidade de Barreirinhas, para um programa que a gente tem como documento especial, justamente um programa onde a gente vai levar a região para debater junto com os deputados. E a gente viu lá um déficit de 100 escolas. No município em que vive do turismo e que a gente viu muitos europeus lá desfrutando das belezas dos lençóis maranhenses, né? A gente do mundo inteiro lá, e a gente vê que essa renda toda não fica ali no município. Exato. Para a população, né? Então a gente vê aí a própria prefeitura da cidade fazendo uma campanha e anunciando esse déficit de 100 escolas no município. Esse déficit é histórico, o que nós não podemos encarar que no Maranhão a regra que deve valer é do cada qual por si. Não é um problema isolado da Prefeitura de Barreirinhas. Esse era um problema do Estado do Maranhão. Nós temos as riquezas naturais imensas no nosso Estado. Nós temos o segundo maior litoral, nós temos uma área territorial muito grande, nós temos 6 rodovias federais, nós temos as ferrovias, nós temos o Porto do Itaqui, nós temos um solo fértil, um clima bom, nós temos belezas naturais imensuráveis. E, com tudo isso, temos os piores indicadores sociais. Essa contradição que nós não aceitamos. E qual é o caminho para mudar isso? O Ceará deu exemplo de qual é o caminho. É a alternância política. Porque um grupo político tende a disputar com o outro para ver quem faz mais, para ver quem faz melhor. Então, a alternância política, que não é opção do Maranhão, é destino. O Maranhão terá alternância política, o quanto antes melhor, é o caminho para acabar essas contradições de ter um Estado tão rico e, infelizmente, com um povo tão pobre. Bom, deputado, o senhor vai agora para a reunião da Comissão de Obras, não é isso? Isso. A reunião de obras com a população de Imperatriz para contestar o péssimo serviço público oferecido pela VBL, Viação Branco Leste. E, insisto, isso é algo que é um problema estadual. Bom, deputado, a gente quer agradecer sua participação aqui no portal da Assembleia. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Então, você vai acompanhar os resultados dessa reunião aqui pela TV Assembleia, canal 51.2, agora em sinal aberto digital, e também pela TVN, canal 17.